Unidade problema número 3 de injúria. Uma maestra de quarto grado de uma escola urbana está preocupada porque o nível de ausentismo de seus alunos é sofrido um aumento durante maio e junho, devido a quadros respiratórios. Consulta outros colegas que manifestam lo mesmo. Então, acá temos que saber que o quarto grado são chicos de mais ou menos 8 a 9 anos. Que maio e junho já é a época de inverno. Com isso, é importante pensarmos que essa escola urbana. Como é essa escola? É uma escola pública? É uma escola particular? Ellos garantizam uma boa condição para que os alunos frequentem as classes durante o inverno? Os chicos têm calefacción em casa, se quedam bem abrigados. Se estão vacunados também, pois sabemos que o rotavírus é o vírus que causa mais quadros respiratórios nessa idade em los chicos. Sabemos que também esses quadros respiratórios, quais são os motivos de consulta mais comuns, que é a tos, a expectoração, a disneia, a cianosis. É importante saber também as diferenças que há entre o aparato respiratório del niño e de los adultos. De los adultos. Desde aí podemos começar falando basicamente que o aparato respiratório de los niños todavía não está completamente desarrollado. Podemos falar que seus senos frontales todavía não estão completamente pneumatizados, ou seja, há uma menor superfície de contato para o calentamento do aire. Depois, também podemos falar que as trompas de Eustáquio todavia é mais corta e mais horizontal, ou seja, tem menos cartílago, portanto, pode passar alguma coisa do sistema respiratório e do sistema digestivo hacia a parte do oído, e também tem uma maior facilidade de colapsar, impedindo essa drenagem das secreções do oído, podendo causar uma infecção no trato respiratório. Sabemos também que a laringe de los chicos tem um menor calibre e sua mucosa está mais vascularizada que a de los adultos, e que a parede de la via aérea vai estar ocupada está mais ocupada do que a parede do adulto. Ou seja, isso é muito preocupante, porque se há um edema em los chicos, você vai adelgazar a luz, você vai diminuir a luz de essa via respiratória, podendo causar uma hipóxia, causando uma dificuldade respiratória. Dentro de los motivos de consulta do aparato respiratório, temos basicamente la tos, la expectoración, la tos, la expectoración, que pode ser serosa, mucosa, mucopurulenta. Temos também a hipoxemia, a hipóxia, a disneia, e todos esses quadros podem ser causados por alguma dificuldade, generam uma dificuldade respiratória que pode estar causada por algum microorganismo. A tos, temos que nada mais é do que
un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que pode ser do tipo seca ou úmida. A seca tem que ver mais com processos irritativos. A tosse seca não vai ser útil e é comum em laringites, traqueites, pleurites. E também a tosse úmida, que vai ser que nos representa uma inflamação no arbol bronquial ou no parênquima pulmonar. Generalmente vai ser produtiva, ou seja, vai servir como uma defesa contra estes micro-organismos. As causas da tosse podem ser por problemas em la via aérea superior, la via aérea inferior, alguma estrutura anexa, por corpos estranhos, alguns fármacos vão estimular a tosse, o tabaco, de aí é importante sabermos como é a família de estes alunos da unidade problema também, se eles fumam. Com relação à expectoração, podemos falar que a expectoração é a eliminação do contenido das vias aéreas superiores hacia o exterior do corpo. Esse muco expectorado pode ser chamado de esputo ou flema, e normalmente durante o muco normal, durante o dia, nós deglutimos mais ou menos cerca de 100 ml, é composto por água, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, e tem a função de hidratar, umidificar, atrapar alguns micro-organismos e lubricar nossa via aérea. Essa expectoração pode se classificar como expectoração serosa, que vai ser um líquido claro, espumoso, amarillento. Generalmente é resultado de um exudado alveolar e vai estar presente diante edema alveolar, um edema bronquioalveolar, uma enfermidade aguda pulmonar. Depois, essa expectoração também pode ser mucosa, que não tem color, é transparente e de uma consistência variável. Generalmente é causada por uma secreção exagerada das células caliciformes e das glândulas mucosas de nosso corpo, do aparato respiratório e da boca. Sua etiologia general, a mais comum pode ser a asma. Depois também podemos ter a mucopurulenta, que já é mais opaca, mais espessa e pode ter um color verde amarillento. É composto basicamente por muco e pus, ou seja, vai ter a ação da peroxidase dos neutrófilos em la noxa, ou seja, já está com um processo inflamatório. Pode se apresentar em uma pneumonia típica, em la tuberculose, em la bronquiostasis. Também temos lá sanguinolenta, que vai ser o esputo com sangue. Pode ser já uma hemorragia típica mais avançada, até mesmo um câncer de pulmão. E podemos fazer a expectoração também de coágulos, de alguns corpos estranhos, de corpos necróticos. Também vamos ter outro motivo de consulta, que pode ser a hipoxemia, que tem que ver com a diminuição da pressão parcial de O2, que é o normal de 95 a 100 milímetros de mercúrio, que pode ocorrer basicamente por alguns mecanismos, como a caída dessa pressão parcial de oxígeno do ar inspirado por elevação da altitude ou por o ambiente estar mais cerrado, por uma
hipoventilação alveolar, que pode ser uma faixina no centro respiratório, uma enfermidade obstrutiva. Se pode generar também por uma alteração da homeostase, uma enfermidade pulmonar também pode estar comprometendo esses alvéolos, por uma cardiopatia, onde ocorre um curto-circuito entre os lados direito e esquerdo do coração, uma alteração entre a relação de perfusão e entre a relação de ventilação e perfusão da sangre. E também podemos ter a hipoxemia, que diferente da hipóxia, vai ser o déficit de oxígeno em el tejido. Ou seja, a hipóxia é diferente da hipoxemia, pero se pode ter uma hipoxemia por la hipóxia, pois vai estar entrando menos oxígeno, vai chegar menos oxígeno, generando a hipóxia em alguma parte do corpo. Essa hipóxia pode ser uma hipóxia hipoxêmica por la caída general da pressão alveolar do oxígeno, uma hipóxia anêmica pela baixa concentração de hemoglobina na sangue, uma hipóxia circulatória por la diminuição do fluxo sanguíneo em um local determinado, e também por uma hipóxia disóxica, que vai ser a célula capaz de utilizar esse oxígeno, como se ocorre em la intoxicação por cianuro, se não me engano. Também temos lá a disneia, que vai ser a sensação subjetiva e desagradável da falta de aire. O paciente já vai chegar com uma respiração mais difícil e forçada. Isso pode ocorrer por meio do aumento da demanda da ventilação, uma diminuição da oferta do aire, ou até mesmo por uma causa psicógena, como, por exemplo, uma ansiedade. E isso pode se classificar como aguda ou crônica. A aguda pode ser a asma, a ansiedade, um traumatismo. E a crônica já seria uma enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, uma insuficiência cardíaca, uma obesidade. Depois esses são os motivos de consulta mais comuns no aparato respiratório. Depois, é importante sabermos as infecções respiratórias. Se dividem em infecções respiratórias agudas altas e infecções respiratórias agudas bajas. É importante sabermos que a infecção em las vias altas é caracterizada principalmente com tosse, febre e la obstrução nasal. Já a infecção respiratória aguda baixa vão ser todos estes sintomas anteriores, mas uma taquipneia, que vai ser o aumento dessa frequência respiratória por la dificuldade de respirar, e também uma auscultação anormal. Dentro dessa auscultação anormal, temos que saber sobre os ruídos respiratórios. Temos os ruídos normais, que vão ser o murmúrio vesicular, que vai ser resultado de todos os ruídos produzidos por el aire inspirado, e depois os ruídos agregados, que vamos ter roncos, que
vai ocorrer basicamente quando há uma obstrução parcial de la luz bronquial de los bronquios de grande calibre, que é generado por um movimento de secreção de secreção. Desde aí vai generar fluxos turbulentos. É importante saber que ele vai se modificar com a tosse, ou seja, se estamos auscultando, pedimos para o paciente tosser, vá para um outro lugar por meio da mobilização dessas secreções, se vai alterar com a inspiração e a expiração, e se assemelha a um ronquido de uma pessoa que está dormindo. É muito comum em la bronquitis. Depois temos las sibilâncias, que vai ser muito importante em los pediátricos, pois vai ser o ruído que vai ocorrer com a diminuição de los calibres de los bronquíolos que já têm o calibre menor, ou seja, mais cerca de los alvéolos, por la contração do músculo liso. Esse mecanismo vai ser basicamente por la resistência do aire, resistência da passagem do aire nesses bronquíolos de pequeno calibre. Ou seja, como é uma resistência da passagem do aire, vai ter início em la inspiração. Como não tem moco ou secreções, não vai se modificar com a tos e vai ter um sonido parecido com o silbicho do vento. E é comum em la asma. Depois temos os rales crepitantes, que vai ser a obstrução parcial da luz de los bronquíolos terminales. Vai ocorrer por meio do movimento de secreções e desde aí genera um fluxo turbulento. E também, ou seja, como é por la movilização de secreção, se vai modificar com a tosse e vai ocorrer tanto na inspiração e expiração. Esse ruído vai ser semelhante ao quando nós soplamos um vaso com água com uma bombicha. É muito comum na bronquiostarsis e em la pneumonia. E já os rales subcrepitantes, vamos ter quando já há um edema em la parede alveolar, ou seja, vai ter um exudado em lo pulmão. A partir daí já vai ocorrer um despegamento das paredes alveolares, ou seja, quando os alvéolos vão estar mais ativos ao final da inspiração, você vai ter um sonido de abrojo, como se estivesse se desplegando alguma coisa. E é muito comum em la pneumonia e no edema agudo do pulmão. Agora, volviendo a las infecciones respiratórias, las infecciones respiratórias agudas altas vão ser as patologias mais comuns e que mais molesta, pero não têm uma grande ameaça hacia o paciente. Desde acá podemos ter, como por exemplo, a rinite infecciosa, a rinite crônica, a gripe, a faringitis, a laringitis, a otitis média. Acá é importante sabermos que essas rinites infecciosas, mais comum como disse, é o resfriado comum. E as clínicas que se apresentam na disneia, por esse engrossamento da mucosa nasal, pois esta se torna mais engrossada e edematosa e roxa, ou seja, vai ocorrer um estrechamento, generando a disneia, generando a dificuldade de respiração, pode causar alguma febrícula ou mialgia e generalmente se resolve sem necessitar intervenção. Pode ocorrer por rinovírus, coronavírus, ou
vírus sincitial respiratório. Generalmente não se solicita algum exame por se resolver sola. Depois temos larinite crônica, que vai ser larinite por repetidas vezes. La gripe, que é muito similar ao resfrio, pois vai ser uma infecção causada por vírus da influenza, que pode ser o vírus A, B ou C, pero el A é o mais grave. Então, temos lá rinites, que pode ser lá infecciosa ou la crônica, la gripe. Depois podemos ter lá faringites, que pode ser o que está passando com estes chicos de la unidade problema, pois afeta principalmente os chicos em idade escolar. E nada mais é do que o processo inflamatório agudo em la faringe. E é muito evidente mirarmos isso em la orofaringe, pois em la orofaringe vamos ter o anixo de Valdescher, que apresenta uma função imunológica, é basicamente a primeira linha de defesa de nossa via respiratória, e vai apresentar uma hiperplasia linfóide quando há alguma infecção. Em los chicos maiores de 2 anos, tem o costume de ser uma infecção viral. De los 12 a los 15 anos, já pode ser mais por la Streptococcus pyogenes. E depois, na adolescente, é mais comum com a primavera, por el micoplasma, por la clamídia. Pero generalmente vai ser viral, com o rinovírus, os adenovírus e Epstein-Barr. E acá há uma diferença entre a faringitis bacteriana e viral. A bacteriana generalmente tem uma febre elevada, ocorre em chicos maiores de 15 anos, há adenopatia cervical e submaxilar e uma mucosa exudativa ou pulsátil, ou seja, vai ter placas de exudado purulento em la faringe. Já a viral é mais comum em los chicos pequeños, não tem febre, ou generalmente tem uma febrícula, tem uma gastritis, tem uma rinitis, pode haver uma conjuntivitis, uma tosse e algum transtorno gastrointestinal por essa tosse. E sua mucosa vai estar muito eritematosa, causando diarreia, também dificuldade de respiração. Também podemos ter lá laringitis, ou então lá otitis média. Com relação a las infecções respiratórias agudas barras, podemos ter lá bronquiolitis, la pneumonia, que pode ser la pneumonia, com a pneumonia típica adquirida pela comunidade, com a pneumonia adquirida no hospital, que pode ter algumas complicações. Depois temos a pneumonitis. Então, hablando de la pneumonia, que é a principal. La pneumonia nada mais é do que o processo inflamatório que vai involucrar os conductos e os sacos alveolares, vai ter um exudado purulento e generalmente a bactéria que vai causar vai ser inalada, ou seja, por um contágio por via aérea respiratória, por gotículas, alguma coisa infectada, ou então por uma renda da microbiota resistente habitual da via aérea superior. Ou então também um exudado fibrinoso. E é importante sabermos que há alguns fatores de risco com relação à pneumonia, como por exemplo o tabaquismo, a imunodepressão, a malnutrição, o excesso de peso, a idade. E desde aí podemos classificar a pneumonia
a ser 3 tipos de clasificação. Uma classificação clínica, que vai ser lá pneumonia típica e lá atípica. Podemos ter também uma pneumonia com classificação etiológica diferente, que pode ser a pneumonia adquirida em la comunidade, ou a pneumonia intra-hospitalária, ou então com diferenças anatomopatológicas, que pode ser uma pneumonia lobar, multilobar, ou intersticial. Então, a partir de aí, com relação à pneumonia típica, ella va a tener los síntomas normales como tos, que ao início vai ser seca e depois vai ser produtiva, generando a expectoração mucopurulenta, dolor de punta de costado, se houver una pleuritis, la disnea ou la aleteo nasal por la dificuldade de respiração. Em pneumonias mais graves, quando já pode estar ocorrendo uma necrosis, pode generar uma hemoptisis. E os sintomas generais é uma fiebre elevada, ou seja, maior que 38,5 graus, escalofrios, astenia, anorexia, mialgias, artralgias, dolor abdominal, náuseas e vômitos. E essa pneumonia pode ter algumas complicações, como por exemplo algum abscesso que vai ocorrer quando se há uma grande destruição e necrose liquefativa do tecido da via respiratória, um empiema, quando essa extensão de la infecção se vai hacia a cavidade pleural, podendo fazer com que ocorra um derrame pleural, uma fibrose, quando esse exudado fibrinoso pode generar um tecido fibroso massivo, ou uma bacteremia, generando uma endocarditis, um abscesso, uma meningite, uma artrite supurada. E com isso, também é importante sabermos as 4 fases dessa resposta inflamatória no sistema respiratório. Que são basicamente 4 etapas. A primeira vai ser a congestão, onde o pulmão vai estar pesado, úmido e rojo, vai estar pesado por o aumento do líquido intraalveolar e a diminuição dos neutrófilos e o aumento das bactérias. Depois, a hepatização roja, onde já vai ter um exudado mais intenso por aumento de hematías, aumento de eletrófilos e fibrinas. Os lóbulos dos pulmões já vão estar mais rojos, firme e sem aire por essa quantidade de exudado. Depois, a hepatização gris, onde estas hemátias vão se desintegrando e esse exudado já é um exudado fibrinopurulento. O lóbulo já vai estar mais firme e gris. E por último é o período de resolução, onde esse exudado vai sofrer a digestão enzimática dentro dos alvéolos.
E isso seria também que pode ser chamado de que vai generar o, a, o patrão lobar, pois isso pode passar com os respectivos lóbulos no pulmão. E quando ocorre, generalmente, quando ocorre em los dos pulmões, vão ser há uma consolidação mais lobar e mais segmentária. E a partir disso pode generar um derrame pleural. Esse é o padrão lobar. Já é o padrão de la bronconeumonia, ou então multifocal, já vai ser mais comum em los extremos da vida, tanto por los chicos tenerem por las diferencias del aparato respiratório de los chicos e de los idosos, principalmente por los poros de Crohn, que vai permitir a passagem dessas bactérias ou destes vírus. E depois temos a pneumonitis ou a pneumonia atípica, que já vai ser uma bronquiolitis com maior compromisso inflamatório no interstício. Em la pneumonitis já vai ser mais generalizado no pulmão, as imagens vão estar mais feias, você vai perceber mais cheia de exudado, pero a pessoa não vai ter uma febre muito elevada, vai ter menos esputo do que em la pneumonia típica, justamente por isso, porque o exudado já vai ser, o exudado não. Sim, o exudado já vai ser um exudado mais fibrinoso, ou seja, já vai ser mais consistente e não vai conseguir ser expectorado com mais facilidade. Em las imágenes podemos mirar como se fueran algunos hilos de la base del pulmón hacia el vértice dele. E depois é importante sabermos sobre esses micro-organismos, os vírus de la influenza, o vírus sincitial respiratório, de la parainfluenza, o coronavírus, o rinovírus, e as outras bactérias também que podem causar algum problema respiratório. Que as mais comuns são o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae beta, o Staphylococcus aureus, o Mycoplasma pneumoniae, a Chlamydia pneumoniae, que vão generar a pneumonitis, perdão. Basicamente é isso. E os vírus que eu já falei, vírus sincitial respiratório, para influenza. Na influenza não olvidar que há o A, B e C, que lá é o mais grave, os rinovírus, os metavírus e os coronavírus. De la OP3, creio que é isto. Graças.